Uma enorme quantidade de dados é gerada a cada segundo por todos nós. São informações valiosas que, se forem usadas pelos governos de forma ética e responsável, podem indicar caminhos para as grandes questões que afligem os cidadãos. O Cláudio Kullinger tem 13 anos de experiência nessa área, na área de tecnologia de dados. Ele tem MBA executivo em marketing pela SPM e acabou de finalizar fresquinho um outro MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Você viu no convite um outro nome. Quem se inscreveu para o Nova Day viu o Rafael. O Rafael teve um problema, mandou o Cláudio, todos eles se importam. Por isso que o Cláudio veio aqui falar em nome do Rafael, é um ótimo representante. O Cláudio, ele é gerente comercial da Big Data Corp e vai falar para a gente como os governos podem utilizar tecnologias como Big Data para atender às muitas necessidades da população. Cláudio, por favor. Obrigado. Bom dia, obrigado a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, falar um pouquinho de Big Data, né? Um assunto que está tão em voga hoje em dia. Né? O que é Big Data? Né? Todo mundo fala, mas muita gente não sabe o que é. Big Data, na verdade, é um conjunto grande de informações, de dados, né? Que a gente vai deixando e a gente consegue ir formando opiniões e informações sobre pessoas, né? Um conjunto grande de dados que vai fazer com que a gente entenda melhor em profundidade, né, a característica de pessoas, de empresas, de comportamentos, certo? Passando um pouquinho aqui. Eu trabalho na Big Data Corp. A Big Data Corp ela é uma plataforma de dados que é líder de mercado na América Latina hoje e no Brasil em termos de dados. O nosso objetivo é entregar os melhores dados do mercado, independente do objetivo da sua empresa. Então, o que a gente faz? A gente entrega insumo, né? A gente faz essa coleta de dados e transforma isso em informação para as empresas. Como é que funciona o processo da Big Data Corp? A gente opera um dos maiores processos de captura de informação do mundo. Então, a gente vasculha. Eu tenho um crawler, né, de informação, que a gente vasculha mais de 800 milhões de sites, e a gente vai capturando, estruturando, né, e formatando, organizando essas informações. Porque num volume muito grande de informações, é importante a gente ter essa informação estruturada. Né? Hoje, se a minha base ela roda mais de 7 petabytes de informação. Através de processos de inteligência artificial e cruzamento de informações, a gente consegue fazer uma análise grande dessas informações e aí sim saber um pouco mais desse comportamento das pessoas. Como é que isso pode ajudar no caso do governo? Né? Como é que tanta informação, como é que um mundo grande de informações pode ajudar no caso do governo, por exemplo? Né? Por exemplo, no combate à fraude em programas sociais. Né? Através do estudo das pessoas, do comportamento das pessoas, entendendo um pouco mais, por exemplo, das características dessa pessoa, onde ela mora, né, a renda estimada dessa pessoa, né, quais são os comportamentos dela online, né, a gente consegue traçar perfis, entendendo, por exemplo, se ela é uma pessoa elegível para participar de um programa social. A gente sabe que tem muito fraude, por exemplo, no Bolsa Família, né? Então, a gente consegue, através dos rastros que essa pessoa vai deixando online, né? Ou fazendo um cruzamento de informações onde ela mora, né? Entendendo onde ela trabalha, qual é a profissão dessa pessoa, quais são os relacionamentos pessoais dessa pessoa, quais são as características, os comportamentos, as preferências dessa pessoa. A gente vai cruzando essas informações e vai interpretando esses dados de forma que a gente vai criando um perfil. E aí sim a gente consegue saber se essa pessoa é elegível ou não. Tá? Da mesma forma, a gente consegue entender, por exemplo, quando a gente está falando de uma renda estimada, né? A gente vai entendendo como a gente, quando trabalha com Big Data, é importante a gente entender que a gente trabalha tanto com a variedade dos dados, que traz muita informação, né? Quanto também o histórico desse dado, né, e a recência do dado. Então, por exemplo, eu posso fazer com que, por exemplo, eu pegue
a renda estimada de uma pessoa, eu entendo se ela está num momento de ascensão profissional, se ela está num momento de decadência profissional, né? Se ela ganhava mais num período anterior, se ela vem ganhar mais no futuro, e a gente consegue, através da interpretação desses dados, entender, por exemplo, qual é o ciclo que ela está naquele momento de vida, certo? Então, assim, ajuda na questão de fraudes para programas sociais. No caso, por exemplo, também para empresas, né? Da mesma maneira que eu falei de pessoas, eu consigo levantar dados de empresas. A gente vai pegando esses dados das empresas e entendendo qual é o relacionamento das empresas, quem são os sócios dessas empresas, qual o momento que essa empresa vive, qual é a atividade operacional dessa empresa. E eu consigo correlacionar isso, né, e entender, através da política de uma questão tributária, em políticas tributárias e fiscais, se essa empresa realmente se enquadra, por exemplo, nas questões fiscais que ela deve estar enquadrada, certo? No caso de lavagem de dinheiro, por exemplo, né, a gente consegue perceber se a pessoa é dona de uma empresa, né, e tem parentes que sejam de outras empresas, a gente consegue fazer esse cruzamento de informações e entender, no caso, se elas estão desviando alguma coisa, né? Na verdade, o dado, ele é informação. Como você vai utilizar o dado vai depender muito de como você faz a interpretação, né? Para isso, a gente consegue pegar, no caso de relacionamentos, quais são os grupos econômicos, quais os indicadores de atividade, que são muito úteis nesse caso. Tá certo? Pode passar, por favor. Falando um pouquinho do cidadão, né? A gente estava pensando assim, em saúde, né? Para o cidadão. Como é que a Big Data pode ajudar no caso do cidadão? Por exemplo, no prontuário único de saúde, um prontuário eletrônico, de repente, com uma base unificada do governo, o cidadão pode, né, é beneficiado por reduzir o tempo de espera em exames, o atendimento, né, pode ser mais rápido, né? Exatamente porque, por exemplo, quando você vai numa clínica, né, você vai fazer um cadastro, e aí, às vezes, você precisa fazer um exame, e aí você vai no laboratório, você precisa preencher novamente esse cadastro. Se você tiver um cadastro onde as suas informações estejam unificadas, você consegue ganhar tempo. A gente sabe, quando fala de saúde, tempo é muito importante, né? Então, assim, se você tem exatamente essa questão de mais dados, né, com o histórico da pessoa, eu não digo histórico clínico, né, porque, na verdade, os dados clínicos, eles são muito heterogêneos, e eu não estou entrando nessa seara. Eu estou falando mesmo de dados cadastrais, né, de relacionamentos pessoais, checagem dessas pessoas, né, entender informações do indivíduo quanto à presença ou não, né, se essas pessoas elas moram realmente no endereço que elas dizem, né? Passando a questão também de informações como os dados, né, de encontrabilidade da pessoa, telefone, e-mail, endereço, né? Tudo isso, se for de uma forma que esteja unificada, a gente consegue ganhar tempo com isso tudo. Você imagina, você hoje, você precisa ir, como eu falei, ir num laboratório, fazer um exame, aí você vai e preenche cadastro, depois você vai no médico, você precisa fazer outro cadastro, e às vezes você precisa ir no hospital fazer um outro cadastro, né? E aí, com isso, você acaba perdendo tempo, né? Com o tempo, a Big Data pode ajudar exatamente no termo de você ter mais informações, né, já cadastradas, ter esse histórico para te ajudar. Tá? Mais um caso aí de questão para apoio ao cidadão, né? No caso de programas sociais, se a gente entender a compreensão das características econômicas e sociais de uma população, de uma determinada parte da população, né? A gente pega uma região, entende as características, né, econômicas, sociais dessa população, o governo ele pode desenvolver programas que sejam mais adequados àquela população específica, entendeu? Por exemplo, até mesmo para programas de mobilidade social, né? Por exemplo, na minha base, eu tenho o endereço das pessoas, né? Quantas pessoas, né, eu sei o endereço da casa para o trabalho,
né? E eu sei, então, quanto tempo ela pode levar para ir para o trabalho. Se ela vai de carro, se ela vai de metrô, se ela vai de ônibus, né? Fazendo esses estudos, a gente consegue entender melhor e trazer programas de mobilidade social. E, para isso, a gente vai entender o dia a dia daquela pessoa, certo? A gente vai trabalhando dessa forma. Na verdade, eu acho que o que é importante vocês entenderem é que Big Data nada mais é do que insumo, quer dizer, é informação. Como a gente vai trabalhar essa informação, é por isso que é preciso que essa informação seja, de fato, estruturada, da forma correta, porque quando você tem uma gama muito grande de informações, você fica perdido naquele lago, né? Naquele lado que a gente chama de Big Lake, de Data Lake, né? Então, assim, a gente precisa realmente saber interpretar esses dados. O diferencial, no caso dos dados que a gente trabalha, né, eu capturo dados de internet, né? Eu só trabalho com dados públicos, dados que estão em fontes públicas, né, ou seja, que têm permissão para serem utilizados, né, e vou capturando. Então, assim, a gente trabalha muito com transparência e ética. Eu acho que o importante da gente trabalhar com dados é saber de onde vem esse dado, exatamente porque o volume das informações é muito grande, né? A qualidade desse dado, de onde vem esse dado, é importante para você saber exatamente como você vai utilizar. Por exemplo, empresas, né? Hoje, com a Lei de Proteção de Dados, a gente precisa ter ciência de onde vem esse dado, né? No processo de captura da Big Data Corp, a gente captura dos dados que são públicos, né? Então, a gente vai fazendo com que a gente tenha, provando a origem do dado, informando como a gente chegou àquele dado, certo? E, por conta de ter uma variedade muito grande de dados, a gente consegue ter a ideia em profundidade das pessoas e empresas. Tá? Como eu falei anteriormente, é importante lembrar, né, nós somos hoje a primeira empresa, né, em conformidade com a GDPR e a Lei de Proteção de Dados. Tá? E eu vou falar só um pouquinho aqui dos nossos produtos. O Big Bush, na verdade, ele traz dados de empresas e pessoas, exatamente para que as empresas entendam melhor e até mesmo lancem produtos, entendam melhor os seus mercados, e, no caso do governo, pode pegar os dados de pessoas e entender esse comportamento de pessoas. A gente trabalha também com soluções antifraude, trabalha com dados de produtos também. Big Data, na verdade, vai trazer informação, tanto de produto, pessoas, empresas e também de mercados. Eu acho que, falando um pouco aqui, né, a minha apresentação ela está um pouco comercial demais, né? Mas eu acho que aqui o que fica melhor para o meu discurso para vocês é entender exatamente essa questão da profundidade. O que é o dado? Dado é informação, dado é insumo, né? Trazendo esse insumo, fazendo com que as pessoas entendam mais, as empresas entendam mais o perfil das pessoas, né? O governo consiga entender o perfil das empresas, das pessoas, exatamente para poder fazer os programas adequados, toda a parte de conhecimento pessoal, certo? Aqui eu mostro aqui também a questão de fraudes. Hoje a gente tem algumas tecnologias interessantes, por exemplo, quando uma pessoa ela está em contato, fazendo o cadastro dela em um site, se expondo, né, colocando na internet, a gente consegue entender se aquela pessoa é a pessoa que está dizendo que é mesmo, através de tecnologias de face mesh, que é, na verdade, uma tecnologia que vai fazer a medição dos espaços do rosto para saber se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo que diz que é. Tá? E eu acho que o que é importante dentro disso é a gente ter sempre esses dados válidos para a gente trabalhar. Tanto a questão
comportamental que os dados podem informar para a gente, quanto a veracidade do que a gente traz nessa questão de Big Data. Tá? E aqui, por fim, eu mostro apenas algumas empresas aqui que trabalham conosco, né? Eu acho que, como eu disse, né, a apresentação ficou num tom muito comercial, e eu fico aqui aberto aqui a perguntas e depois, no final, para poder explicar melhor. Tá bom? Obrigado.